E olha, não preciso nem dizer que dia é hoje, né? Pois é, o dia da independência do Brasil. E é claro que só pelo nome nós já temos uma ideia aí do porquê esse dia virou um símbolo de comemoração. Porém, será que você conhece mesmo a história por trás de tudo isso? Para falar sobre isso, a gente convidou então uma historiadora e também professora de História do Brasil Império, a Cristina Ferreira, para conversar com a gente. Oi, Cristina, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Eu já quero começar te perguntando. E aí, tem várias histórias aí, né, sobre a independência do Brasil. Qual que é a verdadeira? Então vamos falar um pouquinho disso. Primeiro ponto é que a independência do Brasil, ela veio acompanhada das outras independências da América. Aqui na América, a Argentina, o Chile, o Uruguai, vários outros países estavam lutando em favor da independência. E nesses países, todas as suas independências foram pela via da chamada Revolução, ou seja, uma ruptura com a chamada ordem instituída. No caso do Brasil, foi um pouco diferente. Né? O Brasil sempre tem que ser diferente, né? Conta. Então, o que normalmente a gente lembra da independência do Brasil é da personagem, o Dom Pedro I, e do famoso grito do Ipiranga, ou da frase independência ou morte. Lá no cavalo, bonito e tal. Exatamente, exatamente. E isso é uma espécie de construção que foi feita sobre essa data. Por quê? Porque quando em 7 de setembro de 1822 isso aconteceu, os próprios jornais da época não noticiaram sobre isso, né? Então, como vocês podem ver, nesse quadro que está aparecendo aí, foi cuidadosamente construído por um artista plástico chamado Pedro Américo, já no final do governo do filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, quando estava em crise a monarquia, ele mandou fazer esse quadro. E nesse quadro tem uma série de inverdades. Por exemplo, o Dom Pedro I está em seu cavalo, com o seu traje de gala e também com sua espada erguida. Né? Ah, tá ali. Tá aí. Okay. E vários cavalos e uma cavalaria, né? Que também aparece aí. E lá ao fundo vocês podem ver também o riacho, né? O riacho do Ipiranga, que não teria como ele aparecer nessa imagem de jeito nenhum, porque foi feita uma alteração da geografia para que aparecesse o famoso riacho do Ipiranga, né? Além de tudo, esses lindos cavalos que vocês estão vendo nessa imagem não tinham como estarem ali porque eles foram rumo a São Paulo de mulas. Não eram cavalos, eram mulas, né? Então, nós temos uma série de situações que a gente foi aprendendo a construir, né? Essa história de grandes heróis, de grandes homens, que queria excluir a participação popular desse processo de independência. O processo de independência brasileiro também contou com a participação popular, onde o povo fez panfletos que faziam uma série de reivindicações para que Portugal deixasse de ser metrópole e o Brasil passasse a ter a sua independência como país livre, né? E deixasse de pagar impostos para Portugal. E eles queriam dizer, não, fomos nós que fizemos isso, né? Ninguém pediu e a gente veio aqui e fez, mais ou menos isso. Na verdade, um pouco isso, né? Porque é claro que as autoridades políticas também tinham seus interesses na independência, né? Mas o fato é que a população também lutou. E lutou para quê? Não para que a independência gerasse uma monarquia de novo. O Brasil foi o único país da América Latina que, quando independente, virou monarquia, ou seja, passou a ter um imperador e não passou a ter uma república, um governo com presidente. Veio muito tempo depois aqui no Brasil, é super recente. Exatamente, né? Exatamente. Então, durante todo o chamado primeiro reinado e o reinado do Dom Pedro II, nós um pouco que continuamos uma espécie de interiorização de Portugal no Brasil, porque nós continuamos um pouco ainda dependentes de Portugal. Não foi uma ruptura completa o 7 de setembro de 1822. Tanto não foi que Portugal só reconheceu a nossa independência em 1825, mediante o quê?
o pagamento que o Brasil deveria fazer de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Entendi. Entendeu? E assim, para a gente finalizar, só me contextualiza hoje, o que, que a gente vivencia lá daquela época para agora? Dá para comparar? Dá para fazer um comparativo? Olha, o Brasil hoje sim é um país independente economicamente, embora a gente ainda tenha dívidas, né, com uma série de instituições financeiras externas. Mas em relação à política, o Brasil fez grandes conquistas. Por exemplo, nós temos direito a voto, nós exercemos a cidadania, nós temos uma série de possibilidades como cidadãos que somos de exercer o nosso patriotismo e de comemorar que somos brasileiros e que temos uma lógica como brasileiros para saber aquilo que a gente deseja fazer na continuidade da nossa cidadania. Perfeito, olha aí, né? Que aula de história. Seja muito bem-vinda sempre aqui no Ver Mais. Uma boa tarde para você. Muito obrigada, um prazer estar com vocês.